Salve, nação tricolor paulista! Sejam sempre muito bem-vindos ao canal SPFC Tricolor TV. Para quem está chegando agora no canal, muito prazer, me chamo Tamires e trago vídeos diariamente para vocês. Já convido a todos a se inscreverem aqui no canal, aumentando assim a nossa família tricolor e logo em seguida ativar o sino das notificações para receberem os vídeos assim que eu postar e não perderem as informações do nosso time querido. Peço também para que deixem seu like, seu comentário e compartilhem o vídeo com geral. Vamos então às notícias de hoje. O atacante Jonathan Calleri participou nesta quarta-feira pela primeira vez de um treino completo com o restante do elenco do São Paulo nas últimas semanas, período em que se recupera de um edema na coxa sofrido no clássico contra o Corinthians. A atividade o deixa muito perto de voltar a ser relacionado pelo técnico Rogério Ceni. Autor de 3 gols em 8 jogos desde que retornou ao São Paulo, Calleri foi desfalque contra o Red Bull Bragantino na derrota por 1-0 e contra o Internacional na vitória também por 1-0. Ele deve ter a companhia de Rodrigo Nestor nesta lista de relacionados para o próximo jogo contra o Bahia, domingo às 18h15 na Fonte Nova, em Salvador. O meio-campista teve uma entorse na derrota em Bragança Paulista e não enfrentou o Inter. Ele já trabalhou com o grupo tricolor na última terça, quando o elenco se reapresentou. O retorno de Calleri dará a Rogério Ceni a possibilidade de escalar o ataque do São Paulo com ele ao lado de Luciano e Rigoni, uma formação ofensiva e que o treinador já admitiu ser possível de utilizar. Se confirmado, será a primeira vez que o comandante terá seus 3 principais atacantes à disposição para uma mesma partida. Outra opção seria manter Léo no time com 3 zagueiros e sacar um dos 3 homens mais avançados. O treinador ainda comandará treinos nas manhãs de quinta, sexta e sábado. O São Paulo vai a Salvador no domingo de olho na possibilidade de se aproximar do G6, o grupo de equipes que se classifica para a Libertadores. A equipe é a 12ª colocada no Brasileirão com 37 pontos, 7 a menos do que o Corinthians, o 6º, que tem 44 pontos. O São Paulo começou a receber uma figura ilustre no treino do elenco no CT da Barra Funda. Kaká, ex-jogador do tricolor, acompanhou e continuará acompanhando as atividades comandadas por Rogério Ceni nos próximos dias. Aposentado desde que deixou Orlando City dos Estados Unidos em 2017, Kaká tem feito diversas especializações nos últimos anos. Rogério Ceni disse à SPFC TV que Kaká poderá ser o próximo técnico quando ele sair. Desde que chegou a São Paulo, o técnico Rogério Ceni já colocou em campo 23 jogadores diferentes e formou a base titular com o meio de campo criado em Cotia. Até aqui, 7 jogadores foram titulares contra Ceará, Corinthians, Red Bull Bragantino e Internacional. O goleiro Thiago Volpi, o lateral esquerdo Reinaldo, o volante Lisiero, os meias Igor Gomes e Gabriel Sara, o atacante Luciano e, principal surpresa, o lateral direito Orejuela, praticamente ignorado por Hernan Crespo até sua saída. Essa lista provavelmente seria maior se não fossem alguns desfalques. Arboleda não enfrentou o Ceará por ter sido convocado pelo Equador. Miranda esteve suspenso contra o Corinthians e lesões impediram as escalações de Rigoni contra Ceará, Corinthians e Bragantino e Calleri contra Bragantino e Internacional. Há também o caso de Luan, que se machucou antes da estreia de Ceni e ainda não teve chance. Não há previsão para a volta do volante. Nesse período, Ceni relacionou 27 jogadores e só 4 não entraram em campo ainda: os goleiros Lucas Perry e Thiago Couto, o meia Shailon e o atacante Rojas. Dos jogadores que foram titulares de Ceni na estreia do técnico, empate em 1-1 com o Ceará no Morumbi, Benítez foi o único que perdeu essa condição nos jogos seguintes. Ele começou também contra o Corinthians, mas foi para o banco nos duelos seguintes. Assim, o argentino repete a inconstância que marcou também o tempo em que foi comandado por Hernan Crespo e que gerou reclamações e ameaças do representante do meia momentos antes da queda do treinador.
O jovem atacante Marquinhos foi o único reserva que entrou em todos os jogos de Ceni no São Paulo, mas não marcou gols, assim como o Éder, que só não foi utilizado contra o Corinthians. Dos jogadores que chegaram recentemente, o meio-campista uruguaio Gabriel jogou por 45 minutos contra o Corinthians. Ele foi citado por Ceni em coletiva após a vitória sobre o Internacional, e o técnico indicou que pretende dar oportunidades ao atleta. Ao chegar, a principal mudança de Ceni foi o esquema tático. Ele abandonou o sistema com 3 zagueiros, marca de Crespo, por uma linha de 4. Contra o Internacional, porém, escalou a linha com Arboleda, Miranda e Léo, abrindo mão de um jogador de meio campo, Rodrigo Nestor, que tinha tomado a vaga contra o Bragantino, se machucou e Benítez continuou no banco. Além disso, a aposta em Orejuela, o lateral contratado no começo do ano, foi escanteado por Crespo durante a temporada. O técnico utilizou Daniel Alves e Igor Vinícius na ala e, em alguns momentos, preferiu improvisar o atacante Galeano e o meia Igor Gomes na posição. Quase 8 meses após a aprovação da regra que pretende limitar o número de demissões de técnicos no Brasileirão, quase que 1/3 dos clubes das séries A e B já fizeram trocas em seu comando técnico. Para driblar a novidade que passou a valer a partir desse ano, as diretorias têm feito acordos com os profissionais para não perder o direito de contratar um substituto. Para Vinícius Loureiro, advogado especialista em direito desportivo e colunista do Lei em Campo, a regra foi criada de forma errada. O artigo 32 do regulamento específico do Brasileirão diz que somente será permitido uma demissão de treinador sem justa causa por iniciativa do clube durante o campeonato. Caso o clube demita um segundo treinador sem justa causa, após ter demitido o primeiro nessa mesma condição, deverá necessariamente utilizar um treinador registrado há pelo menos 6 meses no clube. Eventual pedido de demissão por parte do treinador, demissão por justa causa por iniciativa do clube ou rescisão por mútuo acordo não serão computados para os efeitos deste artigo. Com isso, o tal do comum acordo, decisão conjunta entre as partes, escapa da norma. Em uma reportagem realizada pelo GE, 5 técnicos cujas saídas dos clubes foram feitas em comum acordo disseram que de fato foram demitidos e que esses acordos foram um pedido de cada respectivo clube para burlar a limitação imposta pela regra. Sem espaço no CRB, o atacante Evandro teve o seu desligamento do clube regatiano anunciado ontem. Revelado pelo São Paulo, o jogador de 25 anos possui uma ampla rodagem no futebol, apesar da pouca idade, e agora fica disponível no mercado. Evandro iniciou sua trajetória no São Paulo em 2010, quando figurou no Sub-15. 5 anos mais tarde, o jovem foi alçado ao profissional sob forte expectativa, após protagonismo na base. Contudo, o jogador logo foi emprestado junto ao Atlético e posteriormente negociado com clubes da Itália. De volta ao Brasil, a cria do São Paulo defendeu Fluminense, Sport e Vitória até rumar para o CRB, onde computou 28 partidas e anotou 3 tentos, ao longo de 8 meses de serviços prestados. Quem aí gosta muito do futebol do Mineiro? Ele disse uma frase ao UOL e acredito que vocês vão gostar. Abre aspas. Foi o auge da minha carreira. Poder fazer parte de um clube como São Paulo e marcar história, ser lembrado com carinho. De vez em quando dou uma olhada, gol do Mundial. Isso vai sempre fazer parte da minha vida, dos meus familiares, de todo São Paulino, fecha aspas. Os salves de hoje são para Moana, Luan e Adinael do Jardim Perri e José Vieira. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. Espero que tenham gostado, amigos são paulinos. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nada do Tricolor. O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!